Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então, essa semana a gente vai dar continuidade das atividades, fazendo a correção do que foi passado na semana passada, certo? Na semana passada, nós vimos o capítulo que fala sobre os povos do Oriente. Então, aqui é o capítulo 8. Então, vocês vão colocar na página 144, que é a página do capítulo, mas para correções, vocês vão colocar na página 151 e nós vamos começar. Peguem o caderno de vocês, o lápis, o livro, né, que é o essencial, e vamos começar as nossas correções e história em questão. Então, na primeira questão, nós temos aí falando qual a importância da família Gupta para o desenvolvimento da Índia. Então, a família Gupta foi ela que fundou um vasto império, ampliando consideravelmente as abrangências territorial do país. 2. O que significava o sistema de castas para a estrutura social indiana? Esse sistema era responsável por manter uma rígida estrutura de posição social para condicionar a vida das pessoas e as condições de seu nascimento e não permitir nenhum tipo de mobilidade. Terceira questão. Que relação podemos estabelecer entre a política e a religião da Índia? Bom, a religião hindu e seus preceitos de comportamento sempre estiveram presentes na lógica política da Índia, influenciando direta ou indiretamente as decisões até nos dias atuais. Então, essa era a relação estabelecida. Quarta, explica as razões da disparidade social na sociedade indiana e que motivos que fazem com que a riqueza não seja usufruída por todas as camadas sociais. Então, a gente tem um sistema desigual que promove a dinâmica da vida na Índia e se apropria da riqueza e não realiza investimentos fundamentais para a eliminação da miséria social. Quinta, comente o que você achou interessante na cultura e nas religiões indianas. Então, vocês iriam falar um pouco sobre a diversidade cultural e a diversidade religiosa. Era uma resposta pessoal. Nós temos aí na página 159 outra atividade, certo? Para ser corrigido. Então, primeira questão: quem foi Buda e quais os principais ensinamentos do budismo? Buda, ele foi um príncipe que abandonou as riquezas, ele conheceu a fome, as doenças e a miséria humana em busca de iluminação. E qual foi o principal ensinamento dele? Ele ensinou que a fonte de dor é o desejo e que o desejo nunca se satisfaz. Quem esquece os desejos pode alcançar a felicidade, a paz se completa e o estado de espírito chamado por ele de nirvana se realiza. Segunda questão: pesquise e faça uma comparação entre a China da antiguidade e a China atual. Bom, a China ela evoluiu do seu estado primitivo até se tornar um país de ponta na atualidade. Certamente, ela já é uma figura entre os países mais ricos e influentes do mundo, com cada vez mais importância central nas decisões políticas globais. Terceira questão: realize uma pesquisa em livros e na internet, baseado no que você estudou, e explique o que é aculturação. Então, vocês iam dizer o que era essa aculturação. A aculturação, ela diz respeito à assimilarização ou fusão da cultura de um povo por outro e as mudanças que esse processo ocasiona na sociedade. Quarta questão. Observe com atenção o diálogo a seguir e depois responda. Um dos meninos fala o seguinte: você também teve um Natal made in China? Relógio, bermuda, camiseta, tênis, tudo made in China. Só o panetone que foi made em Brasil. Então, o diálogo dos jovens toca em um assunto bastante atual e que se relaciona com a China e elementos ligados a ela. Que elementos são esses? Bom, o que vocês identificar? Já que eles estão falando de invasão, então era uma invasão de produtos chineses no mercado, tanto brasileiro como internacional. Só que esses produtos eram produtos importados sob a autorização de acordos internacionais, tanto ilegal quanto legalizados. E agora, corrigindo a página 160, a gente vai corrigir o História no vestibular. A primeira questão, ele fala que a sociedade hindu ela se caracteriza por um rígido sistema de castas, absolutamente fechadas. Então, ele dá 4 afirmativas. Responda com base no seguinte código. Temos a primeira, que é falando sobre os brahmanes, a segunda, que é falando sobre os kshatriyas, ou guerreiros, a terceira sobre os vaixás e a quarta sobre os sudas. Então, a primeira fala o seguinte: responda com base no seguinte código. A primeira, brahmanares, sacerdotes considerados puros, privilegiados, saídos de cabeça da Brahma, verdade.
Os guerreiros, saídos dos braços da Brahma, que protegiam todos contra a maldade. Verdade. Vaixás eram lavradores, comerciantes e artesãos saídos das pernas de Brahma. Verdade. Os Sudras eram servos e escravos saídos dos pés da Brahma. Verdade. É como se fosse aquela pirâmide que a gente já vem estudando, certo? Então, o código consta que todas estão corretas. Na segunda questão, fala que por volta do século V, anos antes de Cristo, aliás, 6 anos antes de Cristo, a religião védica começou a sofrer uma mudança profunda sobre o rígido controle dos brahmanes e a elite sacerdotal arapense. Qual foi a principal mudança dessa religião? Por que foi que ocorreu? Devido à divisão da sociedade em sistema de casta. O sistema de casta ele foi abolido na Constituição Indiana em 1949, escrita 2 anos após a independência. No entanto, a abolição formal, ou seja, decretada por uma lei, obviamente não significou o fim do sistema de castas na Índia. Como sabemos, uma lei não modifica costumes, ela é seu reflexo. Em dezembro de 2006, o primeiro-ministro Manmohan Singh reconheceu que ainda há discriminação contra os intocáveis Dalits, mesmo após 60 anos de proteção constitucional contra essa atitude. De acordo com o texto, marca as justificativas corretas. O sistema de cata, ela foi abolido na Constituição indiana em 1949, mas contudo ainda persiste na Índia? Verdadeiro. O governo indiano não quer reconhecer que ainda existe sistema de casta na Índia? Falso. Mesmo existindo uma lei que proíbe o sistema de casta, ele persiste por se tratar de um costume muito antigo? Verdadeiro. Letra D. Mesmo existindo ainda o sistema de casta, os intocáveis não são discriminados? Errado. Quais dos feitos abaixo correspondem às ações realizadas pela dinastia Yamato no Japão? Os estabelecimentos e fortalecimentos de uma ampla estrutura imperial, conseguindo integrar as pequenas vilas num único estado. Na quinta questão, fala que por volta de 480 anos antes de Cristo, a China estava dividida em 7 principados que guerreavam entre si. Depois de prolongadas guerras, em aproximadamente 221 anos antes de Cristo, Huan Qin, vitorioso, unificou a China e fundou a dinastia Qin. Sobre Huan Qin, é correto afirmar que, letra A, dentre as inúmeras realizações, adotou uma única escrita e as mesmas leis para o país e iniciou a construção da Grande Muralha. B, o Império Chinês para a Ásia continental abriu portas, iniciou o comércio nas províncias romanoestes, enfraqueceu o poder dos nobres chineses e enfrentou a invasão dos mongóis liderada por ou iniciou um dos períodos de auge da cultura chinesa quando ocorreu a invenção do pólvora, pressão e da bússola. Então seria a letra B. Sexta questão. A respeito da civilização indiana, lê as proposições a seguir e marque as alternativas corretas. Então ele te dá 4 alternativas. As alternativas corretas seriam: na Índia, a sociedade é dividida em castas e não admite mudanças, e o nascimento determina a casta que o indivíduo permanecerá por toda a sua existência. Então, essa daí é verdadeira. Na Índia, os indivíduos que não pertenciam a nenhuma casta eram chamados de intocáveis ou Dalits. Também é verdade. Sétimo, os chineses se estabeleceram em torno de 2 rios muito importantes para a civilização chinesa. Que rios eram esses? O Rio Azul e o Rio Amarelo. Então, aí nós finalizamos a nossa correção.